Queremos te conhecer a cada dia mais, Jesus. Queremos cada vez mais te conhecer, Senhor. Te adorar, Pai. Um dia, o pecado veio ao mundo e nos tirou do jardim. Nos tirou do que era pra gente ter uma vida com Deus. Caminhar com Cristo no jardim, caminhar com Deus no jardim, falar com Ele todos os dias, e o homem perdeu isso. Mas Jesus, Ele veio e se entregou na cruz, para que hoje a gente teve livre acesso ao Pai. Então hoje você pode caminhar com Ele, hoje você pode falar com Ele. Aleluia! Fechados, permaneça com eles fechados e comece a clamar o nome do Senhor. Você que veio aqui para conhecer Jesus, você que saiu da sua casa para ouvir a palavra dele, comece aí. Comece a fazer o que você veio fazer aqui neste lugar. Yeshua, Yeshua. Você que saiu da sua casa e veio aqui neste lugar, você só veio para um propósito: adorar o nome do Senhor. Então adore, adore, não tenha vergonha do irmão que está do seu lado, não liga para o irmão que está do seu lado, apenas só fale: Yeshua, 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 Jesus. Viemos aqui para te louvar, te exaltar, Espírito Santo. E sabemos que só o Senhor tem o poder de salvar, só o Senhor tem o poder de restaurar, só o Senhor tem o poder da transformação, Espírito Santo. Então que você venha fazer algo aqui extraordinário neste lugar, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito aqui neste lugar, por tudo que o Senhor tem feito aqui, Pai, nessas vidas que aqui estão. Muito obrigado por tudo. Levante as suas mãos o mais alto que você pode e aplaude e glorifique o nome do Senhor. Oh, Espírito Santo, glória a Deus, aleluia. Deus é maravilhoso. Olha pro irmão que está do seu lado aí, fala assim para ele: e aí, tá preparado? O que ele respondeu? Nada. Sim. Pergunta de novo: e aí, tá preparado? E aí, tá preparada? Tá mesmo? Você vai ouvir sentado ou em pé? Deus, ele é maravilhoso. Você mais embora. Hoje é o segundo dia da série Metanoia. Amém? Vamos receber aí o pregador dessa noite, Robinho! Aplaude e glorifique o nome do Senhor. Deus, ele é maravilhoso. Amém? É um homem que Deus tem usado grandemente. Todos que estão aqui sabem o que Deus tem feito na vida dele, que através da vida dele muitas vidas. Amém. Amém? Vamos levantar a mão para cá, vamos orar. Deus, muito obrigado, Espírito Santo, por esse vaso que o Senhor concedeu aqui para trazer essa palavra, Jesus. Que o Senhor venha usar ele aqui agora grandemente, Espírito Santo. Que o Senhor venha conduzir ele, Pai eterno. Que ele possa ser vaso aqui na tua presença, Espírito Santo. Não sabemos que o Senhor quer falar com a gente, Pai, mas o que for será bem-vindo, Espírito Santo. Muito obrigado, Jesus. Amém. Amém. Pode ser mais forte que é pra ele. Amém. Pessoal, boa noite. Quem me conhece? Quem não me conhece?
Amém? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Estamos hoje no segundo dia que nem... Ah não, mas antes de tudo... Tem quantos meses já que o Major tá longe daqui? Quase 2 meses que o Xandinho tá longe de nós. Aí, eu não sei o que aconteceu, mas eu acho que foi Jesus, né? Trouxe ele pra cá hoje. Vamos aplaudir a vida do Major! Ô mano, é sério, Ana, tá com saudade de você. Fiz até um vídeo pra você, só que ainda não colocaram, né? Pessoal, continuando. Quarta-feira passada, quem trouxe a palavra aqui, se lembra quem foi? Renatinho. Foi top, foi benção demais. Amém? E hoje vamos dar continuidade àquela série que começamos na quarta-feira. Amém? Você lembra o que foi falado na quarta? Mais ou menos, né? O dia muito corrido, mas vamos lá, nós vamos recapitular. Feche seus olhos. Deus, muito obrigado por tua bondade, muito obrigado por mais um dia de vida. Obrigado porque se nós estamos aqui, se nós hoje respiramos, é porque o Senhor nos deu oportunidade. E isso, Senhor, já é demais, isso é excelente para as nossas vidas. Pai, muito obrigado, Senhor, por tua bondade e teu querer. Nesta hora eu quero orar, Espírito Santo de Deus, que o Senhor caia sobre nós com entendimento, sabedoria e revelação da tua palavra, porque a tua palavra diz que é a verdade que liberta, é somente ela, é somente você, Jesus. Então fique à vontade, Senhor, e meu Pai, confronta os nossos corações. Se o teu evangelho não confronta os nossos corações, não é evangelho, porque evangelho é ir contra a vontade do homem. Meu Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos agora, Espírito Santo, caia sobre nós com espírito agora de entendimento, revelação e sabedoria. No nome de Jesus, fique à vontade aí, a praça é nossa. Amém? Antes de tudo, vocês estão bem? Tá mesmo? Olha pro seu irmão, olha nos olhos dele. A Bíblia diz assim, que os olhos são as janelas. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Você sabia que pelo olhar de uma pessoa a gente consegue discernir às vezes se ela está bem ou não? Pois é, olha no olho dessa pessoa aí. Não diga nada pra ela, olha pra direita, pra esquerda. Guarda pra você, quando você chegar na sua casa, essa pessoa que você vai orar pela vida dela. Amém? Então tá. Pessoal, quarta-feira passada, o Renatinho trouxe um índice aqui muito interessante de 50 milhões de cristãos, de evangélicos. E estão constituídos no Brasil inteiro. 50 milhões de evangélicos no Brasil inteiro. Eu já tenho lido alguns livros. Quem já ouviu falar no avivamento do país de Gales? No avivamento da Rua Azusa. Amém? E querendo ou não, a maioria dos avivamentos que aconteceram antigamente, há tempos atrás, começou por um homem, começou por pessoas que se colocaram à disposição. Eu estou disposto a querer transformar o ambiente onde eu vivo. Ou seja, eu estou disposto a, com o reino de Deus, transformar a galera onde vive ao meu redor. Em livros paralelos dizem que no país de Gales, quando houve o avivamento do país de Gales, pessoas tipo, vamos supor, ali no Educandário, eles estavam sabendo que estava acontecendo no país de Gales um avivamento sobrenatural, mas não era avivamento de barulho não, era avivamento de pessoas se arrependendo. Pessoas tipo assim, reconhecendo suas falhas, reconhecendo seus pecados e se arrependendo de fato. Um avivamento sobrenatural, genuíno e pleno. E aí, alguns livros dizem que quando as pessoas chegavam assim no canto da cidade, sabe, aonde é que está acontecendo, tal, dizem que ninguém falava nada, sabe por quê? Na hora que eles desciam na estação, que era aqueles Maria Fumaça, né, antigão,
Na hora que eles desciam na estação, não precisava ninguém falar. A glória era tamanha do poder de Deus que eles eram conduzidos pelo poder de Deus até o local. Na rua Azusa, muitos dizem também que no momento onde eles estavam na adoração, a presença de Deus era tão palpável que as crianças ficavam brincando em livros. Depois você procura isso. As crianças ficavam brincando de querer pegar a presença de Deus, de tão palpável que ela era. Mas não era algo que fazia reboliço, não. Entenda que eu estou falando, que quando acontecia esse avivamento, eram as pessoas se convertendo de fato. Elas começavam a ter uma metanoia. Aí voltando agora para o que Renatinho trouxe na quarta-feira passada, 50 milhões. Ota! Top, mano. 50 milhões de evangélicos no Brasil. Aí eu gostaria que você parasse, meditasse e pensasse agora. O país que você vive, tá bom? Não. Com 50 milhões de evangélicos. 50 milhões de evangélicos. Sendo que no país de Gales, através de um homem. 6, né? Mas um homem que repercutiu tudo isso, que foi o... esqueci o nome dele, eu vou lembrar. 6 pessoas conseguiram. Cara, hoje se você for olhar assim, qual o maior avivamento que aconteceu? País de Gales. Qual não sei o que? País de Gales. Você entende o quão poderoso é? Tem alguns historiadores que dizem que o país de Gales foi o maior que o de Atos. Tá vendo aí? Alguns historiadores dizem que o país de Gales foi maior o avivamento que aconteceu. De tão poder de Deus. Mas se você for pegar para ler o livro, você vê que os homens... assim, eu li o livro e me constrangia. Que tipo assim, ficavam... E passou 7 horas orando por um... E passou 6 horas... E não comia e nem bebia. Por quê? Eles eram alimentados pelo poder de Deus. Isso bastava para eles. Cara, que top. Que top. Aí eu falo, cadê a metanoia? Cadê de fato esse evangelho que está transformando uma geração no nosso Brasil? Na verdade, se eu e você vamos parar para meditar isso, então esses 50 milhões ainda não tiveram encontro genuíno com Cristo. Porque a Bíblia diz assim, que quando Jesus chegava, Atos 10:38, depois você olha lá na sua casa, Jesus, pelo poder do Espírito Santo que foi posto sobre ele, andava sobre todos os lugares, fazendo bem, curando os enfermos e libertando os cativos da mão de Satanás. Amém. Depois você olha na sua casa, Atos 10:38, a maneira que Jesus andava na terra. Jesus simplesmente andava fazendo bem, dando abraço nas pessoas, curando os enfermos. Tinha um enfermo ali, às vezes ele nem falava nada, o enfermo: filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que você quer? Quero enxergar. Então vai, enxerga. Quero falar? Então vai, fala. Pegando? Entenda. Gigante. E o interessante, eu gostaria de você pensasse agora, nesses 50 milhões que tem no Brasil. De pessoas, tem pessoas aqui que é mais nova, tem pessoas que é mais experiente, né, para não falar mais antiga. É chato, né, falar mais antiga. Né, não? Então tá. A galera mais experiente, sabe? Eu gostaria que vocês, nesta hora, começassem a falar algo que marcou, foi um marco na humanidade, sabe? Assim, tipo, no Brasil. Ou então, mundialmente, vai, alguma coisa que marcou mundialmente desde quando você nasceu, que você presenciou. Vamos lá. A queda do Muro de Berlim. A queda do Muro de Berlim. As Torres Gêmeas. Que mais?
que marcou, que falou assim, cara, o que aconteceu? A Constituição de 88. Esse menino aqui, ele é novo, tá, gente? Só que parece que ele é um pouco mais experiente. A Constituição de 88. Como? A Constituição de 88. A Constituição de 88, não tinha nem nascido ainda. Que é os nossos direitos hoje. Amém. Alguém mais? Alguém mais? Você nem sabe o que é. Você nem sabe o que é pra estar falando merda. Alguém mais? Ó, aconteceu esses dias não, essa semana. Foi um marco mundialmente. Pegou fogo Foi na... ontem, anteontem. Pois é, na igreja de Notre Dame. A catedral. Catedral. Poucos dias atrás, teve um tsunami não, um Furacão. furacão na Angola. Teve no Moçambique. Moçambique. Foram coisas que tipo marcou mundialmente. Brumadinho, Mariana, o avião do Chapecoense. Tem mais. Tem muito mais, muitas coisas marcaram a geração. E não foram assim, tipo assim, só o Brasil ou só os Estados Unidos. Foi mundialmente. Ou seja, chocou. Segunda Guerra Mundial. A tragédia da escola. Misericórdia. Em Suzano. Você tá vendo o tanto de coisa que começou a marcar O CT do Flamengo. a sociedade e começou a marcar de maneira mundial. Só pra descontrair, Corinthians foi campeão mundial, mano. Foi mesmo. 2012. E o Palmeiras não tem. 2012. Não fala do Palmeiras, não. Um marco que aconteceu na nossa história. Pois é. Amém? Mas voltando aqui. Só foi pra descontrair, tá? Pessoal, aconteceu inúmeros fatos que mexeu com a sociedade, mexeu com o mundo, mas aconteceu um que mexeu toda a humanidade, mudou, na verdade, não é que mudou, na verdade ela tomou outro rumo. Sabe qual que foi? Sei. Foi quando o homem perdeu a sua identidade. Verdade. Tá vendo que a gente começa a lembrar de muitas coisas, muitas, que aconteceu na nossa sociedade, no mundo inteiro. Só que muitas das vezes, por ser tão antigo, podemos se dizer assim, é esquecido. Mas foi algo que mexeu com não só a humanidade, mas a criação. Porque a Bíblia diz assim, que quando o homem falhou, o homem se tornou cativo do pecado. Amém? Nossa! O homem se tornou cativo do pecado. E com isso a criação também se tornou cativa. Ou seja, os dois se tornaram presos. Naquele momento o homem perde a sua identidade. Robinho, como assim identidade? Perdeu a sua essência. Ele não perdeu, ele esqueceu quem ele é. Naquele momento o homem esqueceu assim, poxa, eu fui criado, fui formado à imagem e semelhança de um Criador perfeito, chamado Deus. Que a Bíblia diz assim, quem criou Deus? Ele se fez, ele é Deus. Simples assim, ele é Deus. Só que aí o homem vai e esquece disso, desobedecendo uma ordem. Só que ele mal sabia que antes disso tudo acontecer, Deus já tinha, se lembram no Evangelho que a gente falou aqui 3 dias aqui sobre o Evangelho da Graça, o Evangelho do Reino e o Evangelho Eterno. No Evangelho da Graça Deus nos deu um Presente. cordeiro, um presente. A Bíblia diz assim que antes da fundação do mundo, o cordeiro já tinha sido morto. Aleluia, Cristo. Maravilhoso. Antes do homem pensar em fazer errado ou perder a sua essência dentro dele mesmo, Deus já sabia.
ele já tinha preparado tudo isso. Já tinha preparado um cordeiro, já sabia. Só que, olha, interessante, o homem se perde dentro de si. Por que, Robinho? Porque ele tinha a imagem e semelhança de Deus. O homem deu nome aos animais. O homem, ele tinha liberdade para governar sobre toda a criação. Ó, presta atenção. 50 milhões de evangélicos que se dizem tops com Jesus. E um homem que é governado por Deus, governava a criação. Tem alguma coisa acontecendo então nos nossos tempos agora. E aí a Bíblia diz assim que Adão governava sobre tudo. E aí a Bíblia diz que toda a viração do dia, toda a tardinha descia Deus para conversar com Adão. Amém. E a gente conhece a história, não vamos, né? O homem vai, peca, falha e ele é expulso do jardim. E aí o homem dentro de si, presta atenção, dentro de si perde a imagem e semelhança que ele tinha de um Criador. Por que ele perdeu dentro de si? Porque agora nesse momento o ego dele tomou. O ego dele agora se tornou o dono dele. O ego dele tomou agora, sabe o que? Pode deixar que agora eu sei o que eu devo fazer. Eu não preciso de alguém que me criou para poder falar assim para mim, ó, isso, isso e isso. Que na verdade, quando ele tinha a imagem e semelhança de Deus, Deus nem precisava fazer assim, ó, vai para lá, vai para cá. Ele já sabia porque a natureza de Deus era dentro dele. Só que quando ele perde isso, aí ele fala assim, Deus, até aqui tá bom. Pode deixar que agora eu me governo. Eu sei o que é bom e o que é errado. Enfim, tomou todo o curso. E aí é onde a gente quer chegar agora. Metanoia é uma palavra grega que significa expansão de mente, expansão de consciência ou transformação de mente. Mas por que, Robinho? Porque lá no Éden ele esqueceu quem ele era. Lá no Éden o homem esqueceu que ele é imagem e semelhança de Deus. Então, ou seja, ele esqueceu quem ele era e precisa agora lembrar. Você precisa lembrar quem você é. Amém. Cara, se você vê no Velho Testamento, se vocês puderem, diz lá em 2 Crônicas 7,14: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, entenda que o que Deus falou, se converter dos seus maus caminhos, é mais ou menos isso, ó, retorne de tudo isso que você faz, para que você entenda que o seu governo, você não precisa governar sobre si só, existe alguém que tem liberdade sobre você, e quando você deixa ele, quando você lembra quem você é, cara, você não é um capacho, você é liberdade em Deus, liberdade em Jesus, cara. Existe uma cultura judaica sobre escravos, que ele ficava 7 anos, né, tio? 7 anos com o seu senhor. Depois de 7 anos ele tinha uma escolha, ó, você pode ir, ou você pode ficar por amor. Era na festa dos pães asmos. Sabe o que muitos faziam? Muitos iam, mas muitos faziam assim, não, eu quero ser seu escravo por amor. Aí o que eles faziam? Furava a orelha desse escravo. É mais ou menos isso que Deus sempre faz. Faz assim, cara, na verdade, quando Deus chama pra gente ser escravo, não é escravo, porque Jesus fala assim,
vocês não são mais escravos, mas amigos, porque só amigos sabem o que o Pai fala. Já foi revelado a vocês o que o Pai fala. Quando diz a palavra escravo, é a maneira de que você é sujeito a Ele, sabe? Você é sujeito a Ele, você sabe o que Ele quer, você sabe o que Ele faz. E aí vem toda a criação, aí vem Jesus. O Velho Testamento, se você for prestar atenção, todo o Velho Testamento, as leis, tudo era para que o homem voltasse para Deus. E tudo que Deus fazia, tudo que Deus começava a manifestar, era emergindo para quem? Jesus. Sempre mostrando o Cordeiro, sempre mostrando aquele que iria salvar. Aí Jesus vem. E agora nós começamos. Mateus 4,17 diz assim: Quer um abraço? daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Jesus é levado ao deserto. Depois que ele volta do deserto, aí ele fica sabendo que João Batista, depois que ele é batizado, João Batista e tal, morreu. Aí no decorrer da história contaram para ele que João Batista tinha sido preso. E João Batista era quem sempre falava assim, ó: raça de víboras, arrependei-vos. João Batista era punk. João Batista era tipo os caras lá da Sé, mas o evangelho dentro deles, tá ligado? E aí, quando Jesus escuta que João Batista foi preso, aí Jesus começa a pregar e a dizer: ei, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Mas como assim arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus? Lembram-se que o homem se perdeu e ele precisa retornar. Mas para ele retornar, ele precisa se arrepender. E se arrepender nada mais é do que você ter uma expansão de mente. Espera aí, eu já andei tanto tempo por aqui, eu já andei tanto tempo sendo governado por mim mesmo. E quando Jesus fala assim, arrependei-vos que é chegado o reino dos céus, é porque existe um reino, existe um rei e existe súditos. E quando ele fala assim, arrependei-vos porque é chegado, eu e você, para fazer parte deste reino, precisamos aderir à cultura, precisamos entender o governo, precisamos entender que existe um lugar, e precisamos entender que existem súditos onde esse rei governa. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Lembram-se, agora, sábado passado, domingo, foi domingo de? Domingo foi domingo de Ramos. E eu conversando com a minha esposa, falei, moça, você lembra? Domingo de Ramos, ela, lembro, amor. Falei, o que foi? A entrada de Jesus em Jerusalém. E aí a galera ficava aqui, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Sabe por que eles falavam isso? É chegado o rei para nos salvar. É chegado o rei e ele veio, o rei veio. Gente, quando eu falei aqui na semana retrasada do evangelho, o evangelho do reino, nós falamos que o reino ele é presente, ele é futuro e ele é vindouro, eterno. Quando nós falamos isso, muitos ainda não entendiam. Aqueles lá que estavam falando assim, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Ele veio, o rei chegou. Eles esperavam que Jesus ia governar em terra por eles, sabe? Tipo, ia acabar com aquela guerra que tinha entre os romanos e a sociedade, sabe? Aquela guerra que tinha. Eles esperavam muito isso. Só que Jesus começou, mano.
ser escarnecido, Chicolezão. começou a ser confrontado, Pode falar. atraído. Pode falar, porque eu vou colocar uma música aqui. Chicolezão. E o mais interessante Tô anotando aqui. é que, para você entender, quando diz metanoia, uma transformação de mente, existia um discípulo chamado Pedro, e todo mundo diz sobre Pedro. Pedro nervosão, Pedro top, corta a orelha de homem. Lembram-se? Para você ver o que significa metanoia. Olha que interessante. E isso faz a gente refletir sobre os 50 milhões de cristãos que existem no Brasil. Quem dizes que eu sou? Ah, tu. Falam que você é um profeta. Falam que você é João Batista. Falam que você é Elias, que adivinha aí. Top. Quem disse que eu sou? Pedrão, peraí. Tu és o Filho de Deus. O Cristo, Filho de Deus. Cara, isso daí matou a charada. Porque foi a primeira vez, você lembra que eu já falei? Foi a primeira vez em que o nome Cristo foi citado. Tu és o Filho de Deus. Tu és o Cristo, Salvador. É, Pedro. Visto que essa revelação não veio da carne, mas sim de meu Pai, ou do Espírito. Top! E aí Jesus, se a gente sabe a conversa, aquilo que se ligar na terra, e sobre esta afirmação, Simão, tu és Pedro, e sobre essa afirmação, sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tudo aquilo que se ligar na terra será ligado no céu. Um pouquinho mais pra frente, Jesus falou, ó, descobriram agora quem eu sou. Meu Pai revelou a eles. Agora, ó, eu vou ser escarnecido, eu vou ser pisado, vou ser cuspido, vão me maltratar, eu vou pra cruz, e isso. Aí Pedro, não, ô, Jesus, espera. Que isso? Não. Não vai acontecer nada com isso com você, não. Gente, Pedro, discípulo de Jesus, andava com Jesus, viu os milagres de Jesus, operou milagres que Jesus operou. Pode gravar. Pode gravar. Poxa, o quê? Arreda-te, Satanás, porque pensa como homem, pensa nas coisas terrenas e não nas coisas celestes. Entenda que Pedro estava andando com Jesus e ainda não tinha entendido acerca desse reino, porque ele ainda esperava também com todos os judeus, esperavam o rei que ia governar em terra e tal, mas de fato Jesus já estava governando em terra, porque o reino de Deus, como eu falei, ele é eterno, mas ele ainda não chegou na sua plenitude, mas nós já conseguimos experimentar este reino, porque Jesus chegou, foi expulsar um demônio. E aí os fariseus pegavam assim, ele expulsa os demônios pelo nome de Beelzebu. Aí Jesus, mano, isso é louco. Não sei, mano, mas o jeito que Jesus se expressava, sabe, o jeito que Jesus se posicionava é muito constrangedor. Sabe por que os caras, ele expulsa pelo nome de Beelzebu. Mano, imagina Jesus. Peraí, mas se eu expulso pelo nome de Beelzebu, então o reino de Satanás não pode estar dividido. Como é que um vai lutar contra o outro? Não pode progredir. Aí, tipo, mano, eu imagino, nossa, mano, isso é louco, Jesus é top demais. Mas ser expulso pelo dedo de Deus, é chegado o reino de Deus. Aleluia. Então eu e você já conseguimos ver, já conseguimos enxergar este reino de Deus. E aí um pouquinho lá, se lembra lá em João, antes de tudo de Jesus, João 3, quem chega até Jesus? Nicodemos, homem top, mano. Nicodemos conhecia tudo da lei. Nicodemos era mais ou menos quem é de hoje?
Nicodemos era o Donald Trump. Donald Trump, ó. É mais ou menos isso. O cara era top. Mestre, deixa eu falar. Eu sei que tu és vindo de Deus, porque não existe ninguém que vem de Deus que possa fazer isso que tu fazes. Nicodemos, em verdade eu vos digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Mas Jesus, como eu vou entrar no ventre da minha mãe novamente? Mais um também, que andava conforme suas próprias vontades, ou seja, aquilo. Não, eu entendo isso. Sabe quando a gente é autossuficiente? Não, pode deixar que eu sei. Não, pode deixar que eu sei por onde eu vou. Não, eu sempre aprendi desse jeito, por que agora você vai me ensinar de outra maneira? Mas, Nicodemos, é porque precisa nascer de novo. Quando Jesus, você precisa entender que a maneira que você olha, não é mais assim. Agora deixa eu te mostrar, deixa eu enxergar junto com você. Enxerga aquilo que eu enxergo, Nicodemos. Que aí sim você vai começar a ver o reino de Deus. Vocês estão me entendendo? É que vocês estão tão quietinhos, mano. Sabe? Olha lá em Mateus 6,6. Diz assim. Milena. Mateus 6,6 não, um pouquinho antes. Você lembra que Jesus ensinou os discípulos a orar? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, assim na terra como é no céu. Ó. Venha o teu reino, assim na terra como é no céu. Os discípulos, interessante que os discípulos andavam com Jesus e em nenhum momento eles viam o que Jesus fazia. Agora tem uma que é top, mano. Quando eu falar, você vai falar assim, ó. Uau! Tá bom? Então tá, vamos lá. Metanoia em grego, tá bom? Agora a gente tem uma palavra em hebraico chamada techuvá. Que isso, velho? Isso é revelação. Sabe o que significa techuvá? Retorno à origem. Putz, mano, você é louco. Eu gosto de usar essa daí antes de metanoia, porque retorno à origem é você vai retornar quem você era antes. Retorno à origem. Muitos também usam como arrependimento. E a todo momento Deus, desde o começo da criação, desde que o homem falhou, até na vinda de Cristo, até hoje, Deus sempre faz. Parece que Jesus fica falando assim: metanoia, techuvá, metanoia, techuvá. Só que a gente não consegue entender isso, cara. Eu fico, é sério mesmo, eu fico pensando assim, como é que 50 milhões de cristãos, de evangélicos, 56? 50 milhões. Cara, e ainda eu vivo numa sociedade ainda que tanta corrupção, cara. Que povo que não... Cara, é sério, de 100% eu acho que, mano... Eu tava falando esse dia não, hoje com a... É muito fácil, eu falei até com a Vilminha agora há pouco. Eu assisti muito Crepúsculo, assisti Harry Potter, A Pedra Filosofal, A Ordem da Fênix e tantos mais. Eu não gostava muito de ler, mas tem galera que, mano, compra edições e edições, mano. E ó, lê, mano, lê tudo. E aí sai os 3 filmes, vai assistir os 3 filmes. Só que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Cara, mas sabe por que acontece isso? Porque os filmes, os livros amasseiam o nosso ego. Ele traz um sentimento de romance, ele traz um sentimento de tristeza. Oh, que dó, foi mordido pelo vampiro. Eu gosto também, mas tô falando, é sério. Aí sabe o que o evangelho faz? No Antigo Testamento, aquele que adultera era digno de morte. Eu vos digo a verdade, se você olhar e desejar, você já pecou.
O evangelho, se o evangelho não confronta o meu eu e o seu eu, não é evangelho. É evangelho segundo o evangelho. Para fazer efeito na minha vida e na sua vida, ele precisa do seu eu, porque o meu eu e o seu eu é semelhante às vontades de Satanás. Porque eu e você pensamos mesmo, sabe em quê? Em fazer somente as vontades terrenas. Eu e você só pensamos em fazer isso, é natural. Mas quando eu e você temos uma transformação de mente, cara, já era. Por mais que as vontades venham, lembram de Paulo? Não, preciso falar isso. Paulo perseguia os cristãos, cara. Paulo consentiu na morte de Estevão. E ainda, ó, Paulo segura os casacos dos caras que estavam apedrejando Estevão. A Bíblia não relata que Paulo taca alguma coisa, nada, mas ele consentia, ou seja, ele fazia mais ou menos assim, tipo, isso, né, isso, mata esse cara. Enquanto ele fazia isso, Estevão começava a ver os céus abertos, mano, morrendo. Tá ligado? Como é que pode ser isso? Paulo andava por suas próprias vontades, assim como eu e você anda. Só que chegou uma hora, mano, Paulo, por que me persegues? Aleluia. Entenda, isso, meu. Quando eu e você temos um encontro genuíno e pleno com Jesus, não tem como a gente voltar da mesma maneira. Porque a Bíblia diz assim que quando Paulo cai por terras, ele fica 3 dias cegos. 3 dias cegos pro seu próprio eu. 3 dias cegos para andar por sua própria vontade. Depois dos 3 dias, mano, Paulo era outro cara. Mano, os caras começaram a ensinar Paulo. Tem uma parte lá na Bíblia, lá em Atos, que, mano, como é que é o nome daquele cara lá que discipulou Marcos? Barnabé chega com Paulo assim, a galera meio que, opa, não, esse cara aí não, mano, esse cara aí é perseguidor, mano. Não, deixa esse cara entrar aqui. Não, cara. Imagine só. E Barnabé, não, calma. Não, esse cara aí é matador de cristão, mano. Você é doido, vai trazer ele aqui. Aí, mano, isso daí me constrange demais, cara. O cara chegar e falar assim, a minha vontade é morrer para ir morar logo com Cristo. Mas eu prefiro ficar por causa de vocês. Olha o anseio por transformação de pessoas. Eu ouvi esses dias uma frase de um pastor top, mano, que eu gosto pra caramba. Depois você pesquisa lá, é Michel Duque Estrada. Ele falou assim, eu até postei no status. Eu não lembro. Ó, é que eu vou... Tem aqui. Peraí. É sério. Se a igreja acreditasse em oração, nós já teríamos mudado este mundo. Ou ele já teria nos matado. Sabe por quê? Quando a igreja orava, era perseguida. Quanto mais perseguida, mais crescia. E a igreja que não ora, não transforma nada. Não é perseguida, tá tudo bem. Ué, olha como é bom eu não ser perseguido. Ué. Você é doido de ser perseguido? Não, deixa eu. Ah, mano, tem um monte de cristão morrendo lá, ó, por conta do evangelho. Deixa os caras, mano. Tô salvo, ó. Ó, que egocentrismo, mano. Misericórdia. Quando os meninos morreram lá em Suzano lá, eu fui primeiro, eu falei com o Major, não tinha nem escutado. Aí o Major me ligou e falou, Robinho, mano. Mano, sabe quando entra uma flecha dentro do seu peito assim, você fala assim, caraca, mano, que isso? E automaticamente você faz assim, mano, o que eu tô fazendo, velho? Eu preciso me posicionar mais acerca de intercessão, Mano, é muito simples, velho. Mas só que por conta de que o evangelho confronta o nosso eu, a gente não quer. Mas deixa eu falar uma coisa, nós só vamos viver um avivamento pleno no nosso bairro, na nossa geração. Você é mais um pouco ousado, nós só vamos ver um avivamento na minha e na sua vida quando eu e você transformar nossa mente. Não adianta eu chegava,
curou os enfermos, deu uma palavra de profecia, uma palavra de sabedoria, conhecimento. Mas a natureza de Cristo não existe dentro, cara, não adianta. Não adianta. Eu achei interessante para a gente terminar que quando Jesus ele olha para Deus, quando os querubins olham para Deus, o pastor Renan falou isso daí. E eles olham para Deus e a Bíblia diz assim que Jesus tinha os cabelos brancos lá em Apocalipse, na visão de João. Cabelos brancos como a neve e olhos como brasas de fogo. Mano, e esses dias eu ouvi um negócio que é top. Quando Jesus olha para Deus, a Bíblia diz em Hebreus que Deus é fogo consumidor. Quando Jesus olha para o Pai, ele é consumido por dentro de tanto amor de Deus por ele, sabe? Tanto amor que nos olhos dele começa a arder o que ele vê em Deus. Então quando eu e você olhamos e posicionar acerca de um reino que já é existente, mas não pleno ainda, não se posicionar acerca disso, não vamos viver o evangelho pleno ainda. O evangelho pleno, ele transforma pessoas, ele confronta pessoas. Não consigo parar de olhar, não. E para mim e você viver, para eu e você viver a soberania de Deus sobre experimentar isso de Cristo, experimentar este reino que transforma. Se eu e você não transformar nossa mente, cara, é sério, reveja, pense, porque o evangelho ele precisa confrontar o meu eu e o seu eu. Quer gravar? Vocês estão entendendo? Vou abraçar o Gostaria que vocês viessem mais perto aqui pra gente fazer. E a galera do louvor vai. Obrigado. Depois quero falar com Evans você. Robert. O nome do Viu? cara é Evans Robert. Não, você vai saber. Depois vocês procuram sobre a história deste homem. Depois vocês. Mano, Na igreja e eu eu com falo. 30. Na igreja. Não. É sério? É sério mesmo? Sabe o que é? Eu tava falando também pro Dadão, as pessoas hoje, sabe o que elas fazem? Elas vão até Jesus, ô Elvis, sabe por quê? Porque Jesus tem algo para dar para elas. Eu recebo Jesus no meu coração porque eu tô emocionado com o louvor que tá tocando, porque eu tô emocionado com a palavra que veio na minha mente, assim, ó, que foi uma revelação que veio, tá ligado? Eu tô tão emocionado, eu recebo Jesus porque eu saí arrepiado. Sempre cantaremos você. Fecha o olho. Finge que tá adorando. Começa a pedir agora para Jesus, para que o Espírito Santo venha trazer essa chama dentro de nós, sabe? Essa chama que não para de clamar sobre o reino, que não para de clamar sobre pessoas, que não para de clamar sobre transformação de vida. Em nome de Jesus, Espírito Santo, haja uma chama dentro de nós, Senhor. Dentro de nós, que venha transformar nossa mente acerca de quem nós somos, Deus. Nós precisamos nos tornar novamente a origem, Deus, para que nós possamos, meu Pai, transformar uma geração. Não vamos conseguir transformar uma geração, Deus, se nós não clamarmos. Espírito Santo, haja agora um confronto do teu amor sobre nós. Pensamos muito sobre nós já, não é sobre nós, o Evangelho é sobre você, Jesus. Pensamos muito sobre nós, não queremos mais pensar sobre nós, queremos agora pensar sobre você. É sobre você, Jesus, é sobre a boa notícia que o Senhor tem para nós. Oh Deus, em nome de Jesus, Deus. Aleluia. Agora nessa hora eu gostaria que a sua oração fosse específica e
específica pelo seu bairro, específica pelas escolas, específica pelos estabelecimentos deste lugar. Amém? Vamos lá, pelo nosso bairro, clame pelo nosso bairro. Deus, em nome de Jesus, nós queremos orar, Senhor, pelo nosso bairro. O lugar teu não tem como, Senhor, reinar, Senhor. Ainda que o Senhor, meu Pai, tem todo o controle, não consegue reinar porque as pessoas querem simplesmente governar sozinhas. Deus, Pai, nesta hora, Espírito Santo, nós pedimos o reino do Senhor sobre o nosso bairro. Em nome de Jesus, nós vamos ver, Deus, o nosso bairro, Deus, o nosso bairro sendo conhecido, Senhor, como um bairro que, meu Pai, a presença do Senhor é tão maravilhosa, onde todas as igrejas desse bairro, Senhor, tenha sabedoria e entendimento. Todos os pastores deste bairro, Senhor, tenha, meu Pai, um espírito de sabedoria, de entendimento e revelação da Tua palavra. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, nós oramos para que haja, Senhor, arrependimento sobre todo este bairro, Deus, sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Espírito Santo, em nome de Jesus, aleluia. Tem alguém sentindo dores aqui? Tristeza, angústia, autocondenação na mente? Se prepara, tá? Não. Você vai sim. Como se fosse gastrite. Amém? Vamos orar por ele? Para de arrastar. Juan. Cheguei, Juan. Cheguei, Xandinho. Juan com J. Que? Espírito Santo de Deus. Antes, Senhor, que nós pedimos, Senhor, a cura. Pai, nós pedimos, Senhor, para o Senhor, meu Pai, o espírito de sabedoria, entendimento e revelação. E quando nós temos isso, nós lembramos que aonde Jesus chegava, a maneira que Jesus andou, Ele curava os enfermos. Pai, nesta hora agora nós queremos declarar que toda dor no estômago do Juan, através não da nossa oração, mas através do nome de Jesus, seja ela curada agora, restaurada agora o corpo físico do Juan, e toda dor seja agora, sai em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Espírito Santo, nós conseguimos lembrar agora, porque o Senhor nos lembra que quando, meu Pai, a sombra de Pedro passava, meu Pai, curava as pessoas. Pai, em nome de Jesus, não precisa ser uma sombra nossa, mas precisa ser uma declaração nossa no nome de Jesus. Então o nome de Jesus tem todo o poder, Senhor, toda a autoridade, Senhor, e seja quebrada agora toda dor, toda enfermidade, todo incômodo cai por terra no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém, Juan? Aplauda Jesus. Que voz, hein? Então, no final do ano passado, para dezembro, eu tive uma notícia meio constrangedora, né? Tipo, eu tava com suspeita de estar com hepatite C. Aí isso me abalou bastante mesmo. Eu contei para algumas pessoas mais íntimas. Eu já disse que eu queria falar. Tipo, meu estado estava bem, mas a mente não estava e o coração estava bem apertado. Aí comecei, tipo, não sabia o que fazer mais. Conversava com Deus, mas não estava tão firme. Aí comecei a participar bem aqui na célula. Precisar? Lembrei do Robinho. O Robinho estava tendo célula. Eu sempre gostei de célula. E em célula. Aí eu falei, lembrei do Robinho. Falei, no Robinho. Aí eu vim aqui. Comecei a conversar bastante com Deus. Saí, fiz o exame, deu positivo. Aí fui no postinho. Aí fiz de novo, deu positivo. Aí já estava totalmente, com a mente já, porque a hepatite C atinge o rim, e depende como tá, pode até morrer, né? Aí fui lá no especialista mesmo, vou fazer o último exame lá, só para confirmar, já sabia que eu já estava já.
Aí, bastante, conversando muito com Deus. Pedi para ele me dar minha saúde de novo. Aí na segunda-feira que eu estava de folga, aí fui buscar o exame e deu negativo. E Deus me curou. Mano, isso é demais. Isso é uma boa notícia. Isso é evangelho. Olha o tamanho do Renato. Amém? Dado. Cara, e tem muito mais que Deus vai fazer na vida, não só do Dadão, mas na minha e na sua vida. Amém? Pessoal, me ajudem. Quarta-feira que vem, terceiro dia da nossa série Metanoia. Quarta-feira que vem, é sério mesmo. Eu não tô fazendo porque ele é nosso amigo, mas cara, tá sendo top o primeiro, foi top o primeiro dia, foi top hoje. Cara, terceiro dia não vai ser diferente. Sabe por quê? Não viemos aqui com expectativa no Robinho, no Renato e nem no pastor Renan. Viemos aqui na expectativa de que Deus nos amamos, viu, mano? Quarta-feira quero ver você aqui. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Deus, muito obrigado, Senhor, por mais um dia. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor falou com a gente. E obrigado porque o seu evangelho nos constrange. Não queremos mais viver nós, mas queremos viver o Senhor em nós. E isso basta para nós. Pai, nós vamos transformar uma geração quando nós começarmos a viver o Senhor em nós. Então nesta noite, Senhor, que nós venhamos sair deste lugar, Senhor, confrontados pelo teu amor, Senhor, que quando nós chegarmos às nossas casas, Senhor, venhamos, meu Pai, clamar por uma geração, clamar por um bairro, clamar pela nossa vida, pela nossa família. Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor vem fazendo em nosso meio. E ainda assim sabemos que não seremos igrejas, Senhor, neste bairro, mas seremos uma igreja para o bairro. No nome de Jesus, Pai, que nós tenhamos uma noite excelente, um término de semana abençoado com a nossa família, Semana Santa. Muito obrigado, Jesus. Graças te damos, no nome de Jesus. Amém. Aplaude Jesus, dá um abraço no seu amigo aí, no seu irmão. Oi, Natan, tudo bem? Desde quando que você vem aqui no Juntos pelo Reino? Desde o começo. E o que você indica para os pessoas que não vieram? Eu acho que todo mundo deveria vir, é um lugar ótimo, um lugar onde amigos vêm e onde a gente conversa com Deus, não longe da igreja, sabe? É um lugar muito bom. Imaginou que chegou aqui. Esse é o Major. Desde quando você veio aqui, Major? Então, no JPR, Só um minutinho, esse é um dos líderes do movimento JPR, ele é a esposa dele, o Robinho e a Jéssica. E a Sá? eu vi no primeiro dia, né, como ela falou, eu sou um dos líderes aí, né, que a gente vem já... Antes da gente começar esse evento, a gente veio orando antes, uns 6 meses atrás, orando, pedindo para Deus confirmação e foi algo que Deus confirmou na nossa mente, no nosso coração, e a gente foi e começamos a jejuar aqui na praça, orar aqui toda quarta-feira, que é o dia do evento, e Deus falou grandemente conosco desde esse dia. Então Deus tem feito algo aqui maravilhoso, curando pessoas se entregando a Jesus, pessoas se rendendo, pessoas saindo daqui transformadas, e isso é top, mano. E eu indico você que tá vendo esse vídeo, cara, vem fazer uma visita pra gente que Deus vai mudar a sua vida, vai mudar a sua história. Tamo junto.